canal, capítulo 1, né? Capítulo 1 que fica aí na unidade 1, Terra e Universo. Capítulo que tem como tema um olhar para o universo. Então vocês vão abrir o livro de vocês aí na página 8, tá? Que vocês vão ver a unidade Terra e Universo. E na página 10, um olhar para o universo, que é o tema do capítulo de hoje. E hoje nós estudaremos, nós introduziremos a parte 1, tá certo? Então, sem mais delongas, bora lá. Pessoal, nós vamos falar inicialmente do universo. Então, o interesse do ser humano pelo céu estrelado, né, surgiu lá nos primórdios da civilização. E o que é esses primórdios? É a origem, é o princípio de tudo, lá no comecinho. Os seres humanos sempre tiveram esse interesse, tá? De tentar descobrir, de tentar explicar os fenômenos que eles não até então não conheciam, tá? Então, o encanto e o temor despertado pelos fenômenos levaram alguns povos antigos a observar o céu, na tentativa de interpretar mensagens que acreditavam ser divinas e estariam sendo enviadas ao ser humano por meio de eventos e corpos celestes. Então, como eu citei, turma, os seres humanos eles sempre tiveram curiosidade nos fenômenos naturais. Tá? Os povos antigos eles sempre observavam o céu e tentavam interpretar essas mensagens, ou seja, tudo que acontecia, todo fenômeno que acontecia na natureza, os seres humanos eles tentavam de alguma maneira explicar, tá? Então, só que com o passar do tempo, né, tornou-se cada vez mais evidente a necessidade do ser humano conhecer mais detalhadamente o céu noturno, né? Fosse para desvendar o clima, aprimorar as atividades agrícolas, para melhorar a orientação durante as viagens pelos mares e oceanos do mundo. Então, surgiu assim a primeira ciência, a astronomia. Então, a astronomia, né, ele surgiu com a intenção, com a necessidade do ser humano de conhecer mais detalhadamente o céu, devido a todas essas atividades que ele tinha necessidade, tá? Quais essas atividades agrícolas, a orientação durante as viagens, tá certo? Então, só que ao longo da história, a observação do céu e os conhecimentos astronômicos ampliaram-se gradativamente. O que significa ampliar gradativamente? Significa que cresceram ao longo dos anos, né? Então, foram acompanhando os avanços que ocorriam nas ciências e nas suas tecnologias, tá? Então, no início, as observações do céu se davam a olho nu, ou seja, apenas olhando que as pessoas eles criavam suas hipóteses, abre aspas, teorias. Então, foi somente no início do século XVII que o primeiro telescópio ele foi inventado. Tá? E os olhos humanos deixaram de ser os únicos instrumentos de observação de imagens a longa distância. Então, quando os seres humanos descobriram um telescópio, então, aliás, descobriram não, perdão, eles criaram o telescópio, então, tornou a observação dos céus mais fácil, né? Melhorou essas questões, tá certo? Então, seguindo ainda na mesma página 11, pessoal, então, atualmente, né, graças à grande revolução científica e tecnológica que nós temos e a criação de sofisticados instrumentos de observação astronômica, os cientistas, né, enxergam, observam elementos cada vez melhor e mais longe e vão obtendo informações mais profundas, né? E vão aprofundando os conhecimentos sobre a possível origem do universo, sobre a sua extensão, sobre o nosso planeta, o planeta Terra, e sobre os seres, né, que nele habitam. Então podemos dizer, pessoal, de maneira simplificada, que a Terra, a Lua, o Sol, as estrelas e tudo que conhecemos faz parte do universo. Então tudo que a gente conhece, todas as estrelas cadentes que a gente vai entender que realmente não é uma estrela cadente, né? Todos os meteoros, todos os planetas, todos os satélites naturais fazem parte do universo, tá certo? Então, vocês já se perguntaram qual é o tamanho do universo? Alguém já se perguntou? Essa questão, pessoal, é uma tarefinha complicada de ser respondida, pois ainda a ciência ela não sabe realmente o tamanho
e as formas definidas, ou mesmo se o universo é infinito, tá? Por isso os cientistas costumam usar uma expressãozinha que vocês vão ouvir muito, né, que se chama universo observável, para definir seu tamanho, como base no que se pode enxergar ou calcular. Então, quando se fala em universo, em tamanho do universo, a gente tem que considerar isso, ó, o universo observável, porque até onde o ser humano pode enxergar ou pode calcular, tá certo? Seguindo aí, pessoal, nós temos um box, né, que se chama um pouco mais. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as distâncias astronômicas ou ano-luz. Tá? Acredito que vocês já assistiram em muitos filmes e séries que falavam assim. A espaçonave viaja a alguns quilômetros anos-luz, né? A distância de um planeta a outro fica a tantos anos-luz, tá? Então isso é uma medida astronômica, tá? Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, ó, a distância no espaço, as distâncias no espaço, elas são gigantescas, tá? Assim, outra forma usada para calcular a distância entre a Terra e os outros astros é a unidade ano-luz, tá? Então isso aqui, ó, a unidade chamada anos-luz, que é medida para calcular a distância entre os espaços do planeta, do universo, porque são enormes distâncias. Então, pessoal, essa distância percorrida pela luz em um ano, essa é a distância correspondida pela luz em um ano, tá? Então, para calcular essa distância em quilômetros, devemos saber que a velocidade da luz em quilômetros por segundo, tá? É 300 mil quilômetros por segundo. A cada segundo ela viaja numa velocidade de 300 mil quilômetros, tá? Então, ó, se um minuto é igual a 60 segundos, uma hora é igual a 60 minutos, um dia é igual a 24 horas, e um ano é igual a 365 dias, nós multiplicamos, ó, esses valores, tá? Por 300 mil quilômetros e obteremos 9,5 trilhões de quilômetros, que é aproximadamente o valor de um ano-luz, tá? Um ano-luz, ele equivale a 9.500, aliás, perdão, a 9,5 trilhões de quilômetros aproximadamente, certo? Então, a distância, pessoal, média da Terra à Lua é de 384 mil quilômetros. Então, se nós conseguíssemos viajar à velocidade da luz, iríamos até a Lua em pouco mais de um segundo. A luz emitida pelo Sol demora cerca de 500 segundos, aproximadamente 8 minutos, para percorrer a distância até a Terra. Depois do Sol, a estrela mais próxima da Terra é o Alpha Centauri C. Ela se encontra a 4,2 anos-luz de distância, ou seja, quando observamos, estamos vendo a luz que emitiu há 4,2 anos atrás. Então podemos dizer que ao olhar Alpha Centauri no céu, estamos vendo seu passado, certo? Então observe, pessoal, essas medidazinhas, né, de distância entre astros, né, que a gente, como a distância é grande, nós vamos utilizar a unidade de medida anos-luz, tá bom? Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre as galáxias, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as galáxias. Então, se a gente olhar para o céu, em um lugar que ele esteja muito afastado das luzes da cidade, em uma noite sem luar e sem nuvens, ou poluição, nós poderemos observar um grande número de pontinhos brilhantes, mesmo sem o auxílio de um binóculo, ou de uma luneta, ou de um telescópio. Então, algumas pessoas podem achar que todos os elementos luminosos no céu são estrelas, mas na verdade esse conjunto de pontos brilhantes é constituído por vários astros ou corpos celestes que formam uma pequena parte da galáxia onde está localizado nosso planeta, a Terra. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam. Quando vocês observarem um céu à noite que não tiver nenhum tipo de impedimento, como por exemplo o luar, a lua, as nuvens, ou esteja nublado, vocês estarão observando vários corpos celestes,
que esses corpos celestes, né, esses pontinhos brilhantes são vários astros diferentes e não só um tipo de astro, beleza? Então, ó, as galáxias elas são constituídas, prestem atenção nisso aqui, ó. As galáxias elas são constituídas por vários conjuntos de estrelas, planetas, nuvens de gases, poeira e outros corpos celestes, tá? Repetindo, as galáxias são constituídas por estrelas, planetas, nuvens de gases, poeiras e outros corpos celestes. Então, a galáxia onde está localizado o planeta Terra é a Via Láctea. Então, observe isso aqui, ó. Ah, perguntasse na prova, qual a galáxia que faz parte do planeta Terra? Vocês iam dizer que era Via Láctea, tá? Ela é um exemplo de uma galáxia espiral, porque possui um núcleo e grandes braços espirais formados por estrelas e nuvens de poeira. Então, aqui nós temos o significado da palavra galáxia, né? Que vem da palavra galáxia do grego gala, significa leite, e a expressão Via Láctea do latim Via Láctea, caminho de leite. Então, estão relacionados com a semelhança entre a mancha de luz esbranquiçada que vemos no céu e uma mancha de leite. Então, os povos antigos eles fizeram essa associação, tá certo? Então, nós temos aqui, pessoal, ó, alguns tipos, né, de formatos das galáxias, tá certo? Então, ó, estima-se que no universo haja bilhões de galáxias que podem ser caracterizadas por seus formatos como irregulares, elípticas, espirais ou espirais em barra. Então, aqui nós temos os 3 tipos de galáxias que podem ser citadas, tá? Então, nós temos a galáxia elíptica, a galáxia espiral em barra, né? A galáxia espiral em barra e a galáxia irregular, tá bem? Então, estima-se mais ou menos, pessoal, que a Via Láctea tenha entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Uma delas é o Sol, a estrela mais próxima da Terra e responsável pela existência da vida no nosso planeta. Então, sem a estrela principal, sem o Sol, nós não teríamos vida. Não teríamos como regular todos os digamos assim, todos os fatores que necessitam para a vida na Terra, o Sol é responsável por a maioria deles, né? Fotossíntese, calor, né? Assim, para nós seres humanos temos a questão da vitamina D, então vários outros pontos que a gente vai falar numa próxima aula, tá certo? Então, geralmente as galáxias elas estão distribuídas em grupos ou conjuntos. A Via Láctea, por exemplo, que é a nossa galáxia, encontra-se em um grupo chamado Grupo Local de Galáxias, que inclui ainda a galáxia de Andrômeda, a grande nuvem de Magalhães e cerca de 40 galáxias menores. Então, a Via Láctea é uma galáxiazinha, aliás, ela está entre um grupo de galáxias, né? Enorme. Seguindo aí, pessoal, nós temos aqui, ó, uma representação, né, artística, tá? Lógico que é uma representação da Via Láctea. Então, essa galáxia ela é espiral e nela contém o sistema solar, tá? Então, o núcleo dela ele é amarelado, né? E vai conter as estrelas mais antigas. Então, nesse núcleo aqui, ó, tem as estrelas mais antigas. Um anel em azul ao redor do núcleo, esse anelzinho aqui, ó, contém as estrelas mais jovens e mais quentes. E as regiões de formação de novas estrelas. Então, aqui vão se formar novas estrelas. Então, o círculo branco indica onde o sistema solar está localizado. Então, o sistema solar está localizado bem aqui, ó, em um dos braços da espiral. Ah, então o sistema solar fica no centro da Via Láctea, nem no centro da Via Láctea e nem no centro do universo. Tá certo? Observe com atenção. Qual é o tamanho da Terra? Nós vamos passar para a página 14, né? Vamos ter um pouquinho um pouco mais, né? Qual é o tamanho da Terra? Então, você acredita que existe mais estrelas no céu do que o grão de areia em todas as praias? De acordo com os cálculos do físico Robert Costa, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciência Atmosférica da USP, deve existir aproximadamente 700 trilhões de metros cúbicos de areia nas praias da Terra. Algo,
como 5 sextilhões de grãos. Isto é, o algarismo 5 seguido por 21 zeros, explica o professor. O número de estrelas também pode ser apenas estimado. Em nossa galáxia, a Via Láctea, existem de 200 a 400 bilhões de estrelas, estimando o número total de galáxias em 100 bilhões. Mas talvez seja muito mais, talvez seja 500 bilhões. Tem-se no mínimo 10 sextilhões de estrelas, mas talvez chegue a 100 sextilhões. Portanto, existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. Isso aqui é só questão um pouco mais, um conhecimentozinho a mais, tá bem, pessoal? Então, pessoal, somente 3 galáxias podem ser vistas a olho nu do nosso planeta. São elas. Observação. Prestem muita atenção. Andrômeda, pequena nuvem de Magalhães e grande nuvem de Magalhães. Tá? Então, são as 3 galáxias que podem ser vistas a olho nu do nosso planeta. Em 2017, uma equipe de astrônomos franceses, italianos, ingleses e australianos descobriu a galáxia mais próxima da Via Láctea, a galáxia anã de Cão Maior. Ela fica aproximadamente a uma distância de 42.000, a mais próxima, anos-luz do centro da Via Láctea, tá certo? Então, a maior galáxia descoberta pelos astrônomos até o momento é chamada de IC 1101. Então, ela possui um diâmetro de aproximadamente 5,5 bilhões de anos. A Via Láctea, por sua vez, possui um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz, cerca de 954 trilhões de quilômetros. Beleza? Então, você pode estar se perguntando por que nós vemos as outras estrelas durante o dia. Porque não vemos as outras estrelas durante o dia, apenas o Sol. Isso ocorre, pessoal, porque durante o dia a claridade proporcionada pelo Sol impede nossa visão das estrelas e dos demais astros. Mas eles estão lá, eles continuam no céu. Nós não apenas conseguimos vê-los, tá certo? Então, a luminosidade que o Sol emite é tão forte que impede com que a gente consiga ver esses astros, tá certo? Então, nós vamos falar um pouquinho agora, pessoal, para encerrar o nosso assunto de hoje, sobre as estrelas. Então, se alguém pedisse a você que desenhasse uma estrela, provavelmente que o desenho ficasse parecido com um destes, né? Provavelmente, né? Então, se eu pedisse para vocês desenhar uma estrela, vocês iriam desenhar dessa forma. Concordam comigo? Ou muito parecido com essa. Só que, na realidade, pessoal, as estrelas elas não têm pontas, tá? Como são geralmente representadas. Elas são astros, com forma aproximadamente esférica, parecido com o planeta Terra, formado por diversos gases que se encontram a temperaturas muito altas. Então, as estrelas são os maiores astros, observem, as estrelas são os maiores astros existentes no universo e liberam luz e calor, tá? Contém luz própria, como tem luz própria, elas são classificadas como astros luminosos. Então, pessoal, todo astro que liberar luz e calor, que elas tiverem luz própria e liberarem calor, eles são considerados astros luminosos. Então, somente as estrelas são considerados astros luminosos, tá? Olhando para o céu, podemos perceber que existem estrelas com tamanhos e cores diferentes. O brilho de uma estrela depende do seu tamanho e também da temperatura em sua superfície. Então, a luminosidade que observamos também depende da distância em que a estrela se encontra da Terra. As estrelas azuis e brancas, elas são as mais jovens e quentes, tá certo? Então, as alaranjadas e as vermelhas, elas são as mais velhas e menos quentes. Observe com atenção, tá? Ó. As estrelas azuis e brancas, elas são as mais jovens e quentes. Já as estrelas alaranjadas e as vermelhas, elas são as mais velhas e menos quentes. Então, o Sol, ela é uma estrela amarela e se comparar às demais estrelas do universo, ela é muito pequena. Tá? Então, por mais que o Sol ele seja uma estrela enorme em comparação aos demais planetas, ela ainda é considerada uma estrela pequena em comparação às outras estrelas que a ciência já conhece. Então, a temperatura do Sol, a superfície do Sol chega a 6.000 graus Celsius.
e é em comparação com as outras estrelas, não é também a mais brilhante, viu? Seguindo aí, pessoal, para a gente poder encerrar a nossa aula, como ficaria o Sol na maior estrela já descoberta, né? Aliás, a pergunta é, como ficaria o Sol ao lado da maior estrela já descoberta? A maior estrela descoberta, pessoal, é o Y Scuti, né, que tem cerca de 2,38 bilhões de quilômetros, tá certo? Então, essa é a maior estrela já descoberta. Então, se essa estrela fosse colocada onde está o Sol, ela encheria todo o espaço do sistema solar, até a órbita de Urano. Observem aí, né? O nosso planeta, aliás, o nosso sistema solar, ele tem ele tem 8 planetas, né? E se você fosse colocar essa estrela dentro do sistema solar, ele se encheria até a órbita de Urano, ou seja, ele consumiria todos os outros planetas do sistema solar. Então, observe que o nosso Sol é grande, mas ainda existem outros astros muito maiores que o nosso Sol, certo? Então, pessoal, finalizamos nossa aula por aqui. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entram em contato comigo, tá certo? Então,